Legal, gente. Obrigado, Rafa. Muito obrigado a todos vocês aí pela presença. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui entre Nelogica e XP. Hoje, para falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, são duas modalidades operacionais que eu utilizo no mercado já há bastante tempo, né? E o mais interessante disso tudo é começar falando com vocês que quando eu conheci a Bolsa, eu achava que eu seria o cara que só faria a operação de médio e longo prazo, né? Ou propriamente dito o swing ao menos, né? E logo no início foram essas as operações que me deram dinheiro, né? Porém, ao longo do tempo eu fui sentindo algum tipo de dificuldade com determinados momentos do mercado que acabam exigindo mais paciência, né? É, claro, conhecendo mais as oportunidades que acontecem no intraday. Também queria reforçar, né, logo no início, que a mudança de patamar, né, na nossa vida, ela ainda está, com certeza, né, na minha opinião, ela ainda está nas operações de um prazo mais longo, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui hoje é muito mais uma forma de tentar viver do mercado, tentar fazer receita do mercado, tentar fazer um bônus do mercado com essas operações de intraday, do que propriamente dito pensar em mudar de patamar, né? São poucas as pessoas que conseguem, né, extrair muito dinheiro do mercado nessas duas modalidades. Por quê? Porque são situações muito específicas e o gerenciamento de risco acaba entrando muito em jogo nas operações de day trade e de scalper. Talvez um dos maiores erros, né, que o iniciante tenha, ou aquele que ainda não se encontrou no mercado tenha, a quantidade de operações que ele faça, a maneira que ele executa essa quantidade de operações, quais são os pontos que ele trabalha nessas operações, sejam elas de day trade ou scalper. Mas há uma diferença, né, entre potencial de um day trade, de um scalper, para uma operação de position muito grande. E é por isso que eu falo que para mudar de patamar realmente, são realmente as posições de swing e de position. Então, ao falar sobre day trade, scalper, às vezes as pessoas pensam, poxa, então eu tenho que só fazer day trade, scalper? Não, né? Isso é para aqueles que têm muita disciplina, muita ênfase e vêm para o mercado pensando em tirar um bônus do mercado, tirar uma receita legal do mercado, levar uma vida boa, mas propriamente dito, né, mudar de patamar requer alvos maiores, né, operações maiores. E é muito difícil você ter uma gestão de capital no scalper ou no day trade quando se trata de um capital dilatado, né? Então, se comparado ao day trade e ao swing trade, para investimentos mais consideráveis, né, no scalper e no day trade, a gente nem vai conseguir, pela liquidez que o mercado tem, na maior parte do tempo, utilizar um capital mais dilatado, né? Então, começar falando sobre isso eu acho que é legal para a gente, de forma alguma, esquecer que as operações de um prazo maior, sejam elas de swing, position, são aquelas que têm grande potencial, tá? Então, é sempre um a mais, algo a mais, né? Para começar também aqui, nessa parte inicial, eu acho que a gente tem que reforçar o seguinte, né? Quem vem para o mercado com a necessidade de ganhar, né, a necessidade de fazer receita num primeiro momento, antes mesmo de adquirir experiência, de ter tempo de tela, né, que é o que a gente chama no mercado financeiro, é o jargão que a gente utiliza, né, tempo de tela, a experiência de ver uma determinada condição acontecer várias vezes, milhares de vezes, como por exemplo nós que estamos no mercado já vivenciamos, acabam assumindo, né, uma exposição a um nível de estresse, a um nível de risco, a um processo operacional que a gente pode chamar de Fórmula 1, propriamente dito, né? Então, é um processo gradativo. Eu queria que quem está aqui pela primeira vez, ouvindo sobre day trade, ouvindo sobre scalper, desse a devida atenção para tudo que a gente passa nessa parte mais introdutória, né? O grande segredo do sucesso é fazer as coisas, primeiramente, eu acho que com domínio, né?
com conhecimento, com propriedade, né? Com disciplina e também, claro, com amor, com carinho, com dedicação, né? Isso é extremamente importante. E o iniciante, por ele não dominar os fatores que são extremamente importantes, que é, além da técnica, o lado psicológico, né? Além do lado psicológico, a gestão de capital, além da gestão de capital, as variáveis que envolvem um movimento de mercado, como hoje, por exemplo, a partir das 15 horas, quando saiu o FONC, o índice saiu de um novo fundo e fez um movimento monstruoso, né? De 1.000 pontos aí, bem rápido, a gente acaba ficando no meio do caminho e vendo as pessoas ficando no meio do caminho por conta de não dar o devido tempo até aprender essas variáveis que eu citei, né? No fundo, para quem já está, é muito simples, mas talvez ainda não esteja dando a devida atenção a ponto de não conseguir virar a chave. Quem me acompanha já está um pouco há mais de tempo, já pôde perceber que, mesmo estando nessa modalidade de day trade, a gente tenta ser o mais seletivo possível com algumas operações específicas. E eu vou contar um grande segredo para vocês agora, né? Que já deixou de ser segredo em outras palestras aqui, mas quem está ouvindo pela primeira vez, com certeza é um grande segredo. O bom operador de day trade não é aquele que fica o dia inteiro na frente do computador. O bom operador de scalper também não é aquele que fica o dia inteiro na frente do computador. Caramba, isso foi doído, Kim. Eu fico o dia inteiro ali trocando lote com o mercado e tudo mais e acabo não tendo, muitas vezes, um bom resultado. Explica mais para a gente por que você está citando isso. Porque nas operações de day trade e de scalper, a gente é testado mais vezes pelo mercado e, por sua vez, por ter mais ruído, né, tem muito mais operações que vão ser estopadas. E sabe como é que o operador vencedor, aquele cara que tira dinheiro do mercado realmente, e olha que tem cara que entra, pessoal, pode não parecer, para quem está ainda começando, ou quem está na pior, digamos assim, está do lado negativo, do outro lado da moeda, que eu também já estive, tem um monte de gente, tá certo? Que não está no Facebook, que não está em lugar nenhum se expondo lá, mas que o cara entra numa condição específica, com um lote evidentemente mais parrudo, tá certo? Um lote maior, né? Ou seja, ele já tem um capital mais dilatado, ele consegue se expor mais ao risco, faz uma operação específica que muitas vezes demoram minutos. Se for um rompimento, às vezes menos de um minuto. E está lá o seu financeiro feito. E quando a gente está falando de situações específicas, a gente está falando de financeiro de 5, 8, 10 mil reais. É chato falar de financeiro porque pode criar uma falsa imagem, e normalmente cria porque é interpretado do lado errado, né? Mas eu estou falando que se a gente conseguir chegar no nível que a gente está proposto a chegar, a fazer day trade, a fazer scalper de uma forma profissional, é possível você chegar em pontos específicos do mercado, utilizando técnicas que eu vou tentar passar para vocês aqui, fazendo comparações entre scalper e o day trade, que com poucas operações, 1, 2, 3 operações, você dê a sua tacada, levanta da cadeira e vai fazer outra coisa, vai curtir o dia. E talvez, para o iniciante, essa tacada não seja uma tacada de 5, 8, 10, 15, 20 mil reais num dia. Seja aprender a dar uma tacada de 100, de 200 reais e criar consistência para isso. Chegar todos os dias na frente do computador, ser disciplinado a ponto de estudar o mercado até ele te dar uma informação, um histórico que seja técnico o suficiente a ponto de você expor o seu capital. Quantos de vocês que estão aqui nos ouvindo já não se pegaram na seguinte situação? O mercado mal abriu, ele está em leilão ainda, e você já está naquela ansiedade. Eu vou pegar aqui o teclado, não sei se vai aparecer. O seu dedo já está assim, ó, tremendo em cima da tela. Poxa, eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso apertar o Enter. Tem um trade aí, né? Esse é o maior erro, maior erro. Não é porque é scalper, porque é day trade, que você tem que estar lá o tempo todo. Não é isso que vai te fazer mudar de patamar, chegar lá no final do mês e ter um resgate considerável da conta, podendo levar uma vida bacana.
esse comportamento de ficar na frente do computador esperando, clicando o tempo todo, eu vou te dizer o que vai acontecer. Se você conseguir empatar, ótimo, né? Talvez pareça negativo isso que eu estou falando, né? Caramba, você está começando o webinar de uma forma negativa. Não, gente, isso tem que ser observado, depende da maneira que vocês vão interpretar, né? Há aqueles que gostam tanto de clicar e que não fazem o mesmo financeiro do que um cara que clica uma vez, duas vezes, três vezes, bem clicado, tá certo? E ele tenta maquiar isso para satisfazer o que nós podemos chamar de um vício operacional. Ele precisa estar o tempo todo posicionado. O mercado tem também esse lado, que é a parte mais difícil, que é quando a gente não consegue, né, fazer as nossas operações de uma forma saudável. Então, o primeiro passo é esse, deixar o mercado te mostrar um histórico a ponto que realmente encaixe o seu setup, a sua forma de operar, para que dessa forma o seu percentual de acerto, a probabilidade de você ser bem sucedido, não em um dia, mas sim em uma semana, um mês, um trimestre, um semestre, um ano, e daqui talvez 2, 3 anos você vai estar se lembrando desse dia no webinar da Neológica. Poxa, eu era um cara que fazia 300 operações por dia e ganhava R$1.000, né? Porém, no final do mês, eu saía ganhando R$8.000, R$5.000, zerado ou no negativo. Poxa, será que eu não consigo fazer, né, esse mesmo financeiro se eu agir de uma forma diferente? Aí a gente começou a funilar um pouquinho o nosso pensamento. O cara que faz 50, 80, 100, 200, 500 operações por dia, e pode ter certeza, esse cara existe, né? Eu não estou falando que ele não vai ganhar, eu estou falando que a grande maioria não vai conseguir ganhar operando dessa forma. Isso é um fato. Isso é um fato. Até você aprender tudo o que precisa aprender, provavelmente você já consumiu parte representativa do seu capital, né? E isso acontece também porque a grande maioria começa do jeito errado. Ao invés de primeiro aprender a maneira de executar, começar a executar numa conta demo, para aí depois trazer isso para o real, não, vai lá já operar no real, né? Então, à medida que a gente tem esse afunilamento, a gente começa a perceber que existem alguns movimentos que ao invés de você, no meio daquele movimento, você fazer 5, 10 operações, talvez você possa fazer um scalper com a mão padrão sua, e ao invés de você zerar toda a posição, desse scalper você também tirar um day trade. Aliás, mas o que é um scalper, o que é um day trade? Eu estou começando agora, estou assistindo o webinar pela primeira vez. Vamos lá. O scalper são operações de alta frequência que buscam variações curtíssimas, sejam elas de pontos ou de variação percentual, e que normalmente duram pouco tempo. Tem operação de scalper que demora menos de 1 minuto. Você entra para ganhar 2, 3 pontos no dólar, pega uma situação específica, ele rompe e anda 2, 3 pontos. Quando a gente está falando de índice, né, é a mesma coisa. Quando a gente está falando de ação, a mesma coisa. A diferença é que, como nos contratos futuros você tem na maior parte do tempo mais volatilidade, é muito comum que as operações de scalper sejam feitas nesse tipo de mercado, em contratos futuros, nesses ativos financeiros propriamente dito. Por quê? Porque eles possuem mais volatilidade. E aí coloca isso entre aspas, eles possuem uma particularidade que é extremamente positiva, que é o custo operacional. Você, com menos dinheiro, você consegue operar uma quantidade considerável de contratos, que te dá um potencial considerável de retorno se você tiver disciplina e utilizar uma estratégia bem sucedida. E, por sua vez, tem custos operacionais menores, como, por exemplo, taxa de liquidação, emolumento, ou ainda, se você fizer um pacote de corretagem, possivelmente uma corretagem mais em conta do que, por exemplo, o segmento Bovespa. Há controvérsias nessa parte, porque se o seu lote for de 50 contratos, talvez 50 na compra e 50 na venda, vai gerar uma nota de corretagem maior do que, por exemplo, uma corretagem mais cara do que, por exemplo, do mercado Bovespa. Mas, no final das contas, esses são pequenos detalhes que, para o cara que está ganhando, ele vai fazer o seguinte, ele vai lá, faz um pacote de corretagem,
e isso, na verdade, não é problema. O problema é entender que o mercado precisa ter volatilidade suficiente para você extrair essas operações. Logo, os ativos que a gente pode operar no day trade são basicamente o seguinte: os contratos futuros, por sua vez, possuem bastante liquidez, possuem bastante volatilidade, custo operacional bacana, e os principais papéis, que possuem liquidez e, claro, volatilidade. No caso das ações, isso é mais estreito, né? A gente não tem uma gama tão grande de ações que permite trabalhar com scalper. Se a gente for operar, por exemplo, o YouTube, Bradesco, em algumas situações com 10, 20 mil papéis, para poder fazer um scalper de 5 centavos, de 10 centavos, e ter uma boa rentabilidade, para zerar, quando dá certo, você vai falar, poxa, zerei, deu certo, executou toda a minha ordem. Mas em algumas situações, quando você precisa zerar porque deu errado, não tem papel suficiente para você estopar essa quantidade. Então, quando a gente começa a chegar nesse estreitamento, a gente entra tanto na questão de rotatividade, de quantidade de ordens que a gente tem no scalper, o que não acontece tanto no day trade. As operações de day trade elas são mais específicas. Se a gente pegar hoje o índice, pelo método que eu utilizo, ele teria dado umas 5 operações durante o dia todo. Há quem acha que isso é muito pouco. Tem colegas que acompanham a gente na sala que não aguenta ficar 5 minutos sem entrar numa operação. É impressionante, né? E há quem acha que isso é muito. Então, é difícil mensurar o certo do errado. O que eu acho que é certo é fazer as operações que são específicas. Se dentro do seu método o mercado deixou 5 operações, e dessas 5 você conseguiu pegar todas elas, ótimo. Se não deu para pegar as 5, pegou só 3, ótimo também. Não tenta criar a operação onde não existe, que é um outro desafio que o scalper tem. Como a rotatividade de operações é muito grande, a vontade de se posicionar de novo é grande também. E aí o iniciante ele tem um problema se comparado ao profissional. Como que o iniciante faz? Ele entra com um contrato, do dólar ou do índice. Logo, um contrato de dólar, um scalper, vai dar R$30, R$50. O que começa a passar na cabeça dele? Isso é pouco, eu quero mais uma. Aí ele ganha mais 30, certo? Mais 40. Está lá, R$100 positivo. Aí está na cabeça dele, mas isso é pouco. O que eu vou fazer com R$100? R$100 não paga o meu jantar, hoje com a minha esposa, com um colega, enfim, com os amigos, etc. É pouco. Aí ele faz uma terceira operação. Aí ele toma um stop de R$40. Então ele estava 100, ficou 60. Mas ele tem custos. Então ele que já estava com 100 bruto, voltou para 60, 60 que continua sendo bruto, se 100 era pouco, 60 é o quê? É pouco. Aí ele faz outra e dá certo, dá R$30. Opa, ganhei 90. Ah, mas eu já estava 100. Para quem estava 100, foi a 60, vou para mais uma operação. Aí ele toma outro stop. Ele volta para 50. Toma stop de R$40, R$50. Vocês perceberam que a gente já está falando da quinta operação? Quinta operação. Beleza, aí ele entra de novo. Aí ele zera. Aí dá a ziquezira. Falo disso porque eu já estive desse lado da moeda, pessoal. Estou há 11 anos no mercado. Hoje eu não opero mais. Nenhum de nós dentro do grupo XP pode operar. Né? É uma regra. A XP tem todos os selos possíveis. Né? Então, nenhum de nós mais operamos. O que a gente faz, como por exemplo, eu estou mostrando, acho que está mostrando aí na tela para vocês também. Né? Se não tiver só na câmera, daqui a pouco a gente já vai para o gráfico. Eu estou utilizando o Profit Chart durante todos os dias lá na Arena, numa conta demo, né? E tenho tentado fazer isso com um lote mínimo possível para trazer isso para a realidade de todos vocês. Então, esse cara zerou, né? Aí começa a dar aquela ansiedade. Poxa, eu comecei zerado, fiz 50, fiz 100. Senti o gostinho de ter 100 na mão, mas 100 é pouco. Só que também, ficar no 0 a 0 e ter que pagar os custos, isso é muito ruim. Aí ele tenta uma outra operação. E sabe o que acontece? Ele ganha R$40. Estamos na sexta operação do dia, certo? Sexta. Ele ganhou R$40. Ótimo. Poxa, eu sabia, eu devo continuar. Aí depois vem um loss, vem outro loss, sai uma notícia, pula um stop, ele sai perdendo menos R$150, mais as taxas, perdeu 200, 200 e poucos reais. Qual que é o pensamento desse operador no dia seguinte? Eu imagino o que está passando na cabeça de vocês. Preciso recuperar. E o que vai acontecer? Ele faz amanhã,
tudo direitinho de novo. Ele começa com um contratinho, tá certo o gerenciamento de risco. Um contrato é o padrão. Faz um contratinho, ganha lá seus 30, 40 reais no scalper, faz um segundo mais 30, 40 reais, está lá 80, 100 reais positivo. Poxa, mas ontem eu perdi 200 e tantos reais, cento e poucos reais de stop, mais a corretagem, mais emolumento. Vou tentar buscar, né? Aí ele gira, 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 talvez ele ganhe os 100 reais, mas os custos traz ele de novo para 20. No terceiro dia, ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou operar com 2 contratos agora. Não é o costume dele, é com um só. Aí com 2 dá tremedeira, porque você está um pouquinho mais exposto ao risco. Aí você tomou o primeiro stop com 2, você já sai perdendo 80, 100 reais. Aí você começa a agredir o seu psicológico. Isso, pessoal, é um grande desafio. Por quê? Porque operar pequenininho, você não tem que pensar em financeiro. Você não pode se atrelar ao valor 100 reais, ao valor 200 reais, para muitos 500 reais. Talvez você seja tão bem sucedido na vida, em outras áreas, em tudo que você fez até chegar no mercado, que admitir que você ganhou apenas 100 reais no mercado é pouco. Mas o contexto, o ângulo que a gente precisa analisar é outro. Talvez isso seja muito. Porque a partir do momento que você criar consistência para 100 reais, por que não criar consistência para 200? Por que não criar consistência para 400, para 800 e assim a gente ir dobrando? Vocês entenderam que a partir dali o que vai mudar é só a nossa exposição de risco? Vocês entenderam que a partir dali é o nosso controle emocional e a gente se desprender do que o mercado te oferece de risco? Você tem que acreditar no que você está fazendo? E é isso que o profissional faz. Ao invés dele ficar o dia inteiro trocando o lote pequenininho, de pouquinho em pouquinho, que por um lado é bom, dependendo do ângulo que a gente analisa, mas por outro é ruim, porque você vai ser testado muitas vezes pelo mercado e vai ter mais custos por conta disso. O cara grande não. Ele chega na frente do computador, acompanha lá o mercado, testa a condição, opa, o mercado está em tendência, ótimo. Sabe o que ele faz na próxima operação? Ele vai lá e coloca o lote padrão dele. E o lote padrão dele não é um contrato, é mais. Então, é uma operação, ele faz o financeiro dele, 2, 3, 4, 5 mil reais, levanta da cadeira e vai embora. Se amanhã ele fizer a primeira operação e tomar um loss de 2 mil reais, esse cara ele sabe entender que se ele testar a segunda operação e der errado, ele precisa parar. Ele sabe entender também que se ele testar a segunda operação e der certo, ele vai fazer o financeiro dele e a mesma coisa, ele vai levantar e vai embora. Agora, ficar na frente do computador, isso faz com operações mais longas, isso também faz total diferença. Eu vou explicar para vocês por quê. Diferentemente do scalper, que são operações específicas e que duram pouco tempo e que tem uma variação percentual pequena, como eu expliquei anteriormente, normalmente busca menos pontos, o cara do day trade não. O cara do day trade ele já consegue ter um alcance de não só esse movimento curtinho, talvez de buscar 2%, 1,5%, 3%, uma operação mais longa de 500 pontos no índice, de 1.000 pontos no índice. Esse é o cara do day trade. O day trade é uma operação que se inicia e encerra ao longo do dia. E talvez esse seja o cara que vai fazer uma operação também, mas ele vai, no meio da operação, fazer alguns ajustes, seja realização parcial, ajuste de stop, ou ainda sem realização parcial e só ajustando stop porque ele acredita na tendência do mercado. Então são operações mais longas, que por sua vez, né, quando o mercado está em tendência, leva vantagem em relação às operações de scalper. Por quê? Enquanto o cara do scalper ele vai ter que fazer várias operações para totalizar o percentual do que uma única operação do day trade pode gerar, o cara do day trade fez apenas uma, talvez 2, talvez 3 operações bem feitas. Então, essa comparação, ir afunilando para isso, foi justamente para a gente criar um contexto e definir, né, que no meio de uma operação de day trade, pode ter várias operações de scalper. Então já começa a pensar assim, poxa, eu posso fazer algo diferente. Ao invés de eu ficar o dia inteiro scalpelando,
quando eu identificar um movimento de tendência, eu posso fazer diferente. Eu posso, com uma parte da posição, surfar o movimento do day trade e com a outra parte da posição, fazer o meu scalper. Provavelmente isso vai influenciar direta e indiretamente o seu gerenciamento de risco, o resultado das suas operações que você já tem até aqui. Mas provavelmente quando o mercado estiver em tendência, você vai ver que as suas operações vão ser muito mais rentáveis. E é com base nisso que a gente vai falando agora de como fazer isso no gráfico. Acho que a gente fez uma introdução bacana. Eu sou o cara que, se me colocar na frente do computador para operar o dia inteiro, eu sou o cara que vai fazer 100 operações, tá certo? E sou o cara que sei ficar na frente do computador e não fazer nenhuma operação. Agora, isso só foi possível, pessoal, adquirir essa experiência depois de muita cicatriz do mercado, né? Eu já vivi, como eu falei para vocês, os dois lados da moeda. O lado de não saber nada e ganhar dinheiro. Isso me deu autoestima, a ponto de me alavancar no mercado. E ali foi o momento em que eu quebrei. Depois disso, a virada de chave, que foi onde eu fui buscar conhecimento. Fiquei 2 anos no negativo, literalmente no negativo, porque eu tinha perdido muito dinheiro. Quando eu comecei a operar day trade scalper, eu não ganhava. Eu sabia toda a teoria, mas não conseguia ganhar. A virada de chave, ela demorou demais para mim. Talvez pela cicatriz que eu tenha ficado. O medo era tão grande que eu não conseguia encerrar as operações, que eu não conseguia, às vezes, ficar nas operações, e aí, principalmente as operações de loss. Eu não vou assumir esse prejuízo que o mercado vai voltar. Tudo isso eu já passei, né? E aí, por ter vivenciado isso tudo, ter acompanhado durante muito tempo o mercado, você começa a entender que o mercado ele tem a situação de volatilidade, a situação de menos volatilidade. A situação de volatilidade é onde você vai ganhar dinheiro. A situação onde não tem volatilidade, meu amigo, não opera. O mercado mudou a condição, segura a mão, opera menos, testa os pontos específicos que tenha todas as premissas que você utiliza, seja ponto pivô, reversão, rompimento, para quem utiliza a leitura de fluxo, os pontos de ajuste, VWAP, enfim, os números que teve briga, que a gente chama, o pessoal do tape reading chama de ponto, os pontinhos, enfim, qualquer estratégia, né? Mas o mercado mudou. Até para análise fundamentalista, você precisa ter essa percepção. Talvez a empresa ela tenha bons fundamentos, mas ela está tão esticada que se você comprar agora, qualquer correção de curto prazo, de médio prazo, pelo fato dela ter esticado muito, a correção também vai ser grande. Então você começa a entender que para cada estratégia tem pontos específicos e momentos específicos. Essa tecla de momento, eu bato muito nela, né? Que é o time da operação. A gente viu Petrobras a R$ 4,12 em dezembro, janeiro. Né? Essa foi a mínima dela. Posso estar equivocado, vou até colocar aqui, mas acho que é 4,12 a mínima da Petrobras. Vamos checar se é isso mesmo? Vamos checar aqui. Deixa eu pegar no meu profit aqui. Exatamente, R$ 4,12, tá? De R$ 4,00 para 5, de 5 para 6, de 6 para 7, de 7 para 8, em algum momento ela deixou um sinal de compra. Não é possível que só agora em R$ 12,00 a gente vai ver uma compra. E também não é possível que quando ela estiver em 15, até ela chegar em 15 a gente não viu nenhuma compra. Mas vocês concordam comigo que se a gente parar para pensar, ela estava 4,12, agora ela está 12, por uma questão natural, a gente já perdeu o time. É igual aquela velha história. Final de semana passado, tinha Dia dos Pais, tinha uma TV que é o sonho de consumo, é o que você está precisando para colocar na sua sala, que estava por R$ 2.000. Agora ela está 7.000. Né? Ou seja, perdemos a oportunidade. Vamos pagar 7.000? Qual que é a próxima data comemorativa? Será que não faz sentido esperar a próxima data? Esperar um pouquinho? Quem sabe vem a outra promoção? Aí a gente começa a entender que o mercado é cíclico. E ele é cíclico para o scalper, ele é cíclico para o day trade, ele é cíclico para o swing, e ele é cíclico para o position. Todo ciclo tem seu fim. Depois de uma grande piora, vem uma grande melhora. E depois de uma grande melhora,
o que vem? Melhorar mais ainda? Pouco provável, né? Pode vir instabilidade e o mercado começar a se mover de uma forma mais lenta e continuar melhorando de uma forma gradativa. Mas aí vai precisar do fator tempo. Mais tempo para você ter uma rentabilidade maior. É assim em todas as estratégias. Como eu falei, do scalper ao position, do scalper aos fundamentos. Então, perder o time da operação, cabe a nós esperar pela próxima oportunidade. Se operar na ansiedade é o caminho mais rápido, como eu falei, para se perder dinheiro. Tá? Então vamos lá, pessoal. Falamos bastante sobre o contexto geral. E eu vou colocar aqui com vocês o contrato de índice, e depois a gente pode ir para o dólar. Tá? E a gente vai começar a fazer comparativos sobre day trade e scalper. Tá? O que está na minha tela aqui vai ser sempre tempos gráficos, tá certo? De day trade e scalper. Então, gráfico de 1, 5 e 15 minutos. Para quem não conhece ainda o Profit, ele sempre vai estar aqui em cima a periodicidade que eu vou estar utilizando, tá? Do lado do nome do ativo. Nesse caso é um gráfico de 5 minutos. Como eu falei para vocês, da maneira que eu opero, né, hoje a gente teve poucas oportunidades de day trade, tá? Day trade, scalper foram várias, né? Para quem não me conhece, eu utilizo muito a teoria de Dow, topos e fundos, faço a análise técnica mais clássica possível, né? Evito muitos indicadores. Cada dia que passa eu venho olhando mais para o volume financeiro, cada dia que passa, mesmo estando há 11 anos no mercado, e mesmo depois de ter lido o primeiro livro lá atrás, 2006, 2007, sobre análise técnica, onde lá eu já sabia que o volume precede o preço, cada dia que passa eu olho mais para isso. Então quando a gente fala, o mercado parou, o mercado estagnou, parou o vento, como a gente usa esse jargão, essa expressão, é importante entender que talvez demore um pouquinho mais para surgir outra boa oportunidade. E depois, em outra oportunidade, a gente vai fazer um webinar também só para falar sobre essa questão de volume, fazendo uma combinação sobre entrada com acompanhamento de volume ou sem volume, etc, etc. É subjetivo? Tudo no mercado é subjetivo. Se fosse objetivo, não seria renda variável, e sim renda fixa, né? Então, de repente, o mercado está morto, por algum motivo ele rompe um ponto, surge um interesse comprador ou vendedor e começa a andar. E isso tem horários específicos. Então, novamente, a gente volta a falar que é cíclico. O mercado tem aquele horário paradeira, que é onde as operações de scalper e day trade, elas ficam mais lentas, não tem volume. Sabe que horário é esse? A grande maioria deve saber. Quem não sabe, lá vai mais um segredo. Começa a acompanhar o que acontece com o mercado meio-dia e meio, 1h da tarde, até umas 2h30, 3h. Especificamente quando tem notícia, isso fica ainda mais evidente, porque aí o mercado começa a esperar a notícia. Poxa, Kim, mas então não era por causa do horário chato, é por causa da notícia. Cara, estou falando de algo histórico, né? Algo que eu vejo durante todos esses anos. Eu chamo esse horário de horário chato, horário de almoço do mercado. Como eu falei, né, eu utilizo a análise gráfica o mais limpa possível, olhando muito para ponto pivô. Tudo, no meu entender, é um ponto pivô, que pode influenciar o mercado a ter um movimento de correção ou um movimento de tendência. A análise mais clássica que eu gosto de passar para vocês, e eu acho que todo mundo deve dar a devida atenção para ela, independente do tempo que a gente vai estar utilizando, para já sanar essa dúvida que eu imagino que ela vai surgir, quando o preço corrige numa média móvel, né, quando o preço corrige em níveis de retração de Fibonacci, são as melhores operações do ponto de vista risco-retorno. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que ela vai andar rápido. Eu estou dizendo que se ela andar, ela tem mais alvo para você buscar. Logo, essas operações que voltam nas médias móveis, eu utilizo o que eu chamo de ponto de retorno para tomada de decisão. Quando estamos falando de scalper, isso vai ser no gráfico de minuto. Quando estamos falando de day trade, para uma operação mais longa, eu gosto muito do 5 e do 15. Então, eu sempre estou olhando mais de um tempo gráfico. O 15 ele é lento demais para o meu perfil. Então, eu não fico esperando o sinal dele, eu já uso o sinal de 5 minutos. E esse sinal, ele geralmente vem na região de médias. Dificilmente eu vendo, né, ou compro antes de encontrar um mínimo de sinal ou preço voltando para esses níveis. Tá?
Qual que é o risco da gente trabalhar com lote apregoado? Para quem não sabe o que é o lote apregoado, eu também vou explicar. Quando o preço chegou na média móvel, chegou na retração que eu estou de olho, eu já vender antes de ter um mínimo de sinal. O risco é o preço passar reto e não olhar mais para trás em relação à sua operação. E isso aconteceu no período da tarde. E esses são os movimentos mais difíceis do mercado, que é quando ele sai de um novo fundo e vem fazer um novo topo, ou fazer o que nós chamamos de onda 1, que é o primeiro indício de uma reversão de tendência, que nos próximos passos, nos próximos dados que eu vou passar para vocês, vocês vão entendendo isso. Vão criando um contexto. O que a gente está fazendo é tentando gerar um alicerce para lá na frente vocês terem aí a visão desses dois perfis de uma forma mais clara, né? Então, esse é o movimento mais difícil que tem. Logo, uma venda na média móvel apregoada, uma venda na região de retração de Fibonacci, teria sido estopada. Por quê? Porque o preço mudou o seu comportamento. Mas, por um outro lado, vocês vão concordar comigo que depois que o mercado sobrepôs essa média roxa, ele ficou por um longo período sem sequer fazer uma barra descendente em relação à barra anterior. Eu vou pegar aqui para vocês o horário em específico que ele voltou a subir. Isso aconteceu às 13 horas e 20 minutos. E das 13h20, ele subiu 11 candles consecutivos, sem romper a mínima de um candle anterior. A pergunta é, se a análise é clássica, aonde é que estava um sinal de venda olhando o próprio preço? O preço quem é? É o nosso patrão, é ele que manda em tudo. Se ele quer subir, não adianta, meu amigo, você falar é venda. Você pode até falar porque tem a média, tem a retração e faz parte da sua estratégia. Mas ele não está te falando isso. Então você está testando um ponto estatístico. Que isso fique claro, né? Aí o mercado passa por um movimento e muda o comportamento. Esse é o primeiro indício sempre de uma reversão de tendência no tempo gráfico que a gente vai estar analisando. Legal. Novamente o mercado dá um sinal de que vai voltar a cair, produz um scalper, mas não dá um day trade. O day trade mais longo de tendência, ele não aconteceu. O mercado conseguiu cair e romper o fundo? Não, ele não conseguiu cair e romper o fundo. Novamente, a análise volta a ficar clássica, uma operação muito difícil de pegar. Eu não pegaria, não peguei e não pegaria realmente, né? Por quê? Porque é bem no horário de notícia. Mas análise clássica de novo aqui. Rompimento do quê? De um ponto pivô. Talvez vocês já vão me falar o seguinte, quem tinha aí também um ombro cabeça ombro invertido? Sim, tudo é ponto pivô. A grande maioria das figuras, dentro dela tem também um ponto pivô. Mesmo no formato triangular, até ele romper a ponta do triângulo, né, a extremidade do triângulo, vai ter virado um pivô, você pode ter certeza. Né? Talvez o retângulo, que para o iniciante fique um pouquinho mais duvidoso, mas se você pegar o que aconteceu antes de começar a consolidar, também vai gerar normalmente um pivô, normalmente, né? Não é 100% do tempo. E aí, novamente, o mercado volta a fazer o sobe e corrige, o sobe e corrige. Galera, como eu falei no início dessa explicação, o setup que eu utilizo é esperar o preço voltar para a média móvel ou aguardar um pivô. Tudo eu tento interpretar como ponto pivô. O pivô de 1 minuto, talvez ele não vai impactar tanto o gráfico de 5 ou o gráfico de 15. Mas se o gráfico de 5 minutos fica distante da média móvel, como por exemplo aqui, né, o mercado iniciou hoje, eu vou circular em vermelho, prestem atenção, o início do pregão. Distante da média móvel. Não estava distante? A gente está falando de 300, 400 pontos distante da média roxa e da média laranja. O que é a média roxa? Uma média exponencial de 72 períodos. O que é a média laranja? Uma média exponencial de 72 períodos. Tá? Estava distante ou não estava? Então não dá para deduzir que ou o mercado cai sem a gente estar posicionado, porque eu não vou vender o preço distante da média móvel, eu prefiro perder a oportunidade, ou ele precisa desenvolver o quê? Quero acreditar que já esteja passando na sua cabeça. Ele vai oferecer um scalper no gráfico de 1 minuto, para o gráfico de 5 minutos poder corrigir. Falar de gráfico parado é a coisa mais linda do mundo, mas você sabe qual foi a primeira operação que a gente fez hoje no dia? Quem estava lá comigo vai se lembrar provavelmente. Foi uma compra no índice. Foi uma compra. A primeira operação que eu falei na minha sala hoje foi uma compra. E o que é isso que eu estou colocando em azul para vocês aqui? Isso aqui é o gráfico de 1 minuto formando um pivô. Quando a gente diminui para o gráfico de 1 minuto, isso vai ficar claro. O que eu quero que esteja passando na cabeça de vocês agora? Que o cara do scalper, ele começou a comprar.
o dinheiro do operador de scalper ele começou a comprar. Talvez o do day trader também, mas esse cara precisa ter perfil de operar na contratendência. O cara que opera a favor da tendência, ele está esperando o preço voltar na média, e como ele vende um novo fundo, na média, ele já criou um contexto na história, na cabeça dele. Correção vai voltar na média ele pode parar e vai voltar para a sua tendência, que é de baixa. Vende um novo fundo. Então, esse fundo, no mínimo, vai ser testado. Então, esse ponto de interrogação que está aqui em cima é para a gente pensar, né, que o mercado vai voltar para a média móvel. E a gente tem que fazer isso. Amanhã nós vamos ter que fazer isso. Depois de amanhã, estando na frente do computador, o mercado rolando, nós vamos ter que fazer isso. Semana que vem, mesma coisa. Mês que vem, mesma coisa. Se a gente não fizer isso e criar apenas um viés, é compra ou é venda, meu amigo, me desculpa. Enquanto você tiver afinado, né, seu feeling estiver bom, você estiver iluminado, digamos assim, cara, você vai acertar todas, né? Provavelmente você vai acertar todas. Chegou o momento que você não esteja tão iluminado, ou seja, o fator sorte, algo externo, uma parte técnica, vai ser um loss atrás do outro, porque você vai criar uma crença que talvez o mercado não esteja te mostrando isso. Legal. Mas vamos lá. Aí o mercado volta, faz uma correção, chega na região de médias, bate, faz uma correção no gráfico de 1 minuto, volta, rompe a média roxa, faz uma correção no gráfico de 1 minuto, volta de novo a subir, faz uma correção de novo no gráfico de 1 minuto, volta a subir e, opa, chegamos na região de médias e algo mudou. O gráfico de 1 minuto agora perdeu um fundo. Percebam aqui, a gente tem um zigue-zague bem pequeno. Talvez não esteja tão claro aí para vocês, né? Mas a ideia é criar esse contexto e ensinar vocês a enxergarem o gráfico de 1 minuto olhando o gráfico de 5. A perda do padrão aconteceu na onde? Rompendo o último fundo. Poxa, Kim, mas eu já estava pensando que eu tinha que ter vendido na média roxa quando ele fez máxima e mínima menor. Não está errado. Teria sido um stop nessa região. Não está errado. Você tomou um stop ali. Mas o que é de fato o ideal? Qual é a operação que é aquela condição específica? Se vocês prestaram bastante atenção, no início do webinar a gente falou, o trader profissional, ele espera a situação específica. O cara que faz scalper é profissional, ele espera a condição específica. Pessoal, se os 5 minutos está em tendência de baixa e o gráfico de 1 minuto está aqui, como eu passei para vocês, em tendência de alta, aonde está a venda? Quando o gráfico de 1 minuto passar para a tendência de baixa também. E uma tendência para ela ser revertida, o mínimo que o preço pode fazer é romper um fundo anterior quando a tendência é de alta ou um topo anterior quando a tendência é de baixa. Isso é central. Isso é central. Isso é importante. Fixem isso na cabeça de vocês. Se nós não conseguirmos romper um fundo anterior no gráfico de 1 minuto, provavelmente o 5 vai atropelar as médias, vai atropelar as retrações e todas as vendas que você fizer testando a região de médias e as retrações vão provavelmente ser estopadas. Logo, nós chegamos à conclusão que a melhor operação é aquela que o gráfico de 1 minuto saiu da tendência de alta e passou para a tendência de baixa. Então, ele chegou na região de médias e ele, quando rompeu esse fundo, olha só que operação interessante. O mercado despenca. Não ficou um ponto específico agora? A gente já não sabe que ele grudou na região de médias. Vamos circular aqui essa região de médias. Grudou na região de médias. Quando o vermelho, que agora é 1 minuto formando um pivô para baixo, ficou a favor do gráfico de 5, o cara que está operando no gráfico de 1 minuto, ele começou a vender. Ou seja, os scalpers lá são de venda. E o cara que está operando no gráfico de 5 minutos, ele também está fazendo a venda. Legal, Kim. Então essa seria a operação mamão com açúcar? Essa é a operação que a gente tem que se concentrar para tentar fazer? Sim. Dela, eu espero que a partir de agora, a partir desse webinar, você não faça só o scalper. Porque é ela que faz com que você imagine que o mercado vem para fazer um novo fundo. É isso que você tem que estar pensando. Ele já voltou para a média, agora ele vai testar fundo. Como do lado esquerdo o mercado já te contou uma história que a tendência é de baixa, ele já vem trabalhando em topos e fundos descendentes no tempo maior, a correção que teve no gráfico de 1 minuto aqui, esse gráfico de 1 minuto corrigindo, é só uma oportunidade para você encontrar a raiz de um novo movimento de baixa. E esse movimento de baixa, ele não vai te gerar apenas
50 pontos, 80 pontos ou 100 pontos? Provavelmente. Se o mercado tiver tendência, ele vai te gerar 200, 300, 400 pontos. E é dali que você pode pensar, o que eu vou fazer? Day trade ou scalper? Que é o tema de hoje. Aí eu começo a te convencer que é melhor você segurar uma parte da sua posição para fazer o day trade aqui e não ficar só com o scalper. Você se esforçou para encontrar o trade do milhão, mas ficou com um tostão. Falo disso por mim. Em todas as operações, a gente tem que tentar potencializar o ganho. É isso que faz total diferença no médio e longo prazo. Agora, vocês querem ouvir a próxima operação? Vamos estudar ela? O mercado começa a se distanciar. Ele deixou topo lá na região de médias. Volta e faz um novo fundo. Fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui nós temos um novo fundo, certo? Bem nesse X. O que eu espero? Aonde está a venda boa? Isso é central, né? Para ser válido o webinar. Poxa, pelo que o Kim falou, quando voltar para a região de médias, eu vou procurar uma futura venda. O que mais que é central? Quando o gráfico de um minuto também dá a venda lá na região de médias. Olha o que acontece. Né? Não é magia, não adianta chamar de mago, não adianta chamar de nada. É pura técnica, análise técnica. É impressionante. Quando o mercado está em tendência, né? Quando ele está em tendência, ele respeita essas benditas médias. Ele respeita as retrações de Fibonacci. Ele respeita determinados pontos. Aí, o que mais que ficou central aqui, pessoal? Quando o gráfico de um minuto lá embaixo reverteu tendência, e se a gente procurar aqui, ele tem um pivôzinho pequeno de um minuto, o mercado voltou para a região de médias. Aí ele vem aqui, faz um fundo, volta a subir, e opa, vamos colocar agora em azul. Azul vai ser sinal aberto aí para a gente poder abrir a venda. Isso é central. Está aqui. Está vendo? Topos com dificuldade e o fundo do minuto sendo rompido. Talvez esteja tanto desenho em cima que não está tão claro. Mas vamos lá. Isso aqui é fundo de gráfico de minuto sendo rompido. Quem não conseguir pegar, não executou minha ordem. A próxima, ele te dá outra chance. Então você tem uma venda aqui, no minuto perdendo fundo, e outra venda aqui. Day trade ou scalper, pessoal? Vamos ficar só com o tostão ou vamos tentar alongar um pouco mais a operação? Vocês perceberam que aqui a gente teve um movimento onde o preço saiu lá de 59.600 e caiu 200 pontos. E aqui o preço sai de 59.500, 59.400 e cai para 59.120. Duas operações. Provavelmente, se você souber surfar essas duas operações, sabe o que aconteceu com você? Você já está levantando da cadeira e vai falar assim, obrigado Anelógica e a XP e ao Kim que fez aquele webinar. Agora eu peguei os pontos específicos, fiz 2 trades aqui, meu financeiro está feito, estou indo embora. Enquanto provavelmente o cara do scalper, tá certo? Ele ficou durante todo esse ciclo aqui, tentando achar a compra, fez várias, provavelmente ganhou dinheiro, porque ali estava bem direcional, tomou um stop em algum momento porque reverteu, né? Muito difícil não tomar esse stop ali, porque um minuto ele cai de uma forma muito brusca. Depois disso, o mercado volta, dá outro scalper aqui, ele ganha dinheiro, né? Porém, ele sempre vai ficar com os 50, 80, 100 pontos. Está errado? Gente, não é isso que eu estou falando. Depende do ângulo que vocês estejam analisando ou interpretando. Fazer scalper dá dinheiro, fazer day trade dá dinheiro. Porém, você precisa ser seletivo. E o que eu estou tentando passar para vocês, ou que nós, eu e o Danilo, estávamos tentando passar para vocês aqui, é exatamente o seguinte, que em algumas operações a gente não precisa só fazer scalper, mesmo que o seu perfil seja de scalper. Você tem ali a possibilidade de potencializar o seu ganho. Mesmo que seja, pessoal, com 20% do lote, com 30% do lote, com 40% do lote, enfim, com 10% que seja do lote. Isso vai te ajudar a potencializar os seus ganhos. Aliás, qual que é a técnica que você utiliza no gráfico de um minuto? Ponto pivô. Eu espero o pivô do minuto ficar a favor do 5. Qual que é a técnica que você utiliza exclusivamente no 5? Aí é ponto de retorno.
Vamos ao lado negativo, porque até aqui eu só falei de algo positivo com relação à estratégia. No caso do ponto de retorno, a gente tem que tomar muito cuidado com o fato dele só bater na média e a gente já vender. Essa venda, para ela ficar mais prudente, ela precisa acontecer ou na retração de 50 ou de 618. Escrevam isso em letras garrafais aí, em negrito, coloquem isso no monitor de vocês. A melhor venda de ponto de retorno, eu vou explicar o que é um ponto de retorno para vocês fixarem também, ela acontece normalmente nas retrações de 50% e de 618. Então, se você tem uma perna de tendência aqui, por exemplo, vamos cancelar isso aqui. Se você tem uma perna de tendência aqui e em algum momento o mercado te mostra, vou corrigir, o que você está esperando? Que o mercado volta para a região de médias e para onde? Isso é central. Tem que já estar acontecendo, já tem que estar no modo automático, já tem que estar passando na cabeça de vocês aí. Ele vai retornar para onde? Retornar para as retrações, que são as mais importantes, as mais interessantes. É lá que nós devemos testar, é lá, não em outro lugar. É lá, tá? Testar o pontinho de retorno. As retrações de 50 e 61,8% do movimento. Kim, mas se não chegar lá e voltar a cair, perder o fundo, fiquei para trás, etc, etc. Aí, meu amigo, se você é um cara agressivo, então você vai pegar qualquer sinal. Pode ser o sinal na média roxa, pode ser, você teria vendido aqui, entendeu? Começa a ficar subjetivo. A análise gráfica, ela deixa de ser tão subjetiva e passa a ficar um pouquinho mais objetivo quando você entende que lá no 50% no 618, na retração de 618 e 50%, são as melhores vendas. Então, estatisticamente, falando quando a tendência é de baixa, eu quero vender lá. Quando a tendência é de alta, eu quero comprar lá. E se não chegar lá? Não faço nada, porque estatisticamente falando é ruim. Por que eu vou fazer? Ansiedade? Tem alguém te forçando a fazer a operação? Não, é você e o mercado e você. Você é o patrão. Você quem aperta o botão das suas operações. A partir dali, quem manda é o mercado. Os movimentos, quem manda é o mercado. Mas apertar o Enter, meu amigo, é você. Então, se eu sei que, estatisticamente falando, eu preciso, nos movimentos de correção, trabalhar no 50 e no 618, e na região de médias, é estar constantemente aplicando linha de tendência, movimento, etc, etc. Olha onde o mercado vai. Lá na região dos 50%. Vamos ver o segundo movimento? Pegando desse topo até o outro fundo, ele vai na onde? 618, mais preciso ainda. Aqui eu estou traçando de uma forma grosseira até, tá? Sem pegar exatamente no topo e levar lá no fundo. É o contexto. Outra coisa, não precisa cravar o número, acertar o olho do pernilongo, o olho do mosquito. É uma região. Às vezes a região é no 600. Falo isso porque nos últimos dias eu tentei deixar uns lotinhos lá apregoado no índice, apregoado em algumas operações. Hoje a gente fez isso no Bradesco. Há quem vai se lembrar, a gente tentou pegar uma venda no Bradesco no 18. Ele chegou no 11. 18 era a minha retração. Ele chegou no 11 e despencou 30 centavos. Então, é uma região. A gente precisa estar em constante avaliação. Por exemplo, ele poderia ter chego a 20 pontos do 618 e não ter cravado o 618 e você ficar lá esperando pegar a sua ordem no 618. Você já sabe que a região é ali. Quinho, devo apregoar ou espero o ponto de retorno? Eu gosto de esperar o ponto de retorno. Venho constantemente tentando evoluir em relação a isso. Quando a tendência é um pouco mais pesada, você vê que quando caiu, caiu com mais força, quando subiu, subiu com mais força, dá para apregoar sim. Não precisa necessariamente esperar fazer um pontinho de retorno lá no 50% no 618, tá? Mas a venda, ela aconteceu ali. Aqui na frente, como eu falei para vocês, olha só, o mercado ele não parou nas retrações, então ele estopou quem apregoou o lote, essa seria uma operação de loss, ele passou reto em relação a todas as retrações e às médias móveis. Por sua vez, isso aqui foi o quê? Um indício de movimento de reversão. Por que é um indício de movimento de reversão? Olha aqui. Explica para a gente. Premissa da tendência sendo quebrada. Quais são elas? Topos e fundos. Quais mais? Linha de tendência.
Em uma tendência de baixa, o preço respeita o topo anterior. O topo anterior estava onde? Estava aqui. Por mais que o mercado não fechou acima, ele rompeu. Quando o mercado está num movimento de tendência, ele costuma respeitar a linha de tendência. A LTB, nesse caso, está aí expressada na cor verde na tela, tá? Plotada na cor verde. Essa linha de tendência foi rompida e o mercado não mais tomou conhecimento sobre ela. Então, aqui ficou a evidência de uma reversão de tendência. Logo, eu ainda estou pensando em venda. Toda essa região aqui, eu continuo procurando em venda. Por que, Aliakim? Porque eu ainda espero que o mercado vá fazer o teste de fundo. Ele ainda vai voltar nas retrações. Nesse caso em específico, isso aconteceu hoje próximo a um horário de notícia. Então, há uma exceção para a estratégia. Mas vamos falar exclusivamente da estratégia. Aqui, eu teria feito uma venda. Aqui, pessoal. Por quê? Porque teve um ponto de retorno no gráfico de 5 minutos. Bem nessa barra. Qual foi essa barra? Eu teria vendido tanto para o scalper quanto para o day trade. Tá? Teria vendido na barra das 14 horas e 20 minutos pelo gráfico de 5 minutos. E ela teria sido estopada. Ela foi estopada exatamente na barra de 14 horas e 40 minutos. Essa barra foi até os 760. E na barra que deu a venda, ela fez mínima no 585. Então, ele teria batido meu ponto stop. O limite de pontos que eu utilizo. Então, perceba como que o mercado já mudou, ele já ficou mais difícil. A venda já não tem mais a mesma força. Essa teria dado stop. Esperando o teste de fundo. Não teria estopado quem colocou um stop mais dilatado, um alvo mais longo. Tá? Ou quem, isso é central, esperou quem dar a venda, quem, espero que já esteja a resposta na cabeça de vocês, o gráfico de 1 minuto. E aí quando eu coloco 1 minuto de novo na jogada, a gente entra naquele contexto, vendo no ponto de retorno, apregou o lote ou espero um sinal confirmado. Quem usou o gráfico de 1 minuto, aqui ele teve uma consolidação que ele não conseguiu romper um topo ou romper um fundo. Quando ele rompeu o fundo, ele caiu rápido. E aí ele deu o scalper. Porém, o cara do day trade logo depois também foi estopado. Então esse é o tipo de operação mais difícil. Por quê? Porque o mercado muda o comportamento. Porém, depois que ele mostra que a tendência é de alta, a gente volta a aplicar a regra. Preço volta na média, a compra vai estar na média. Preço volta na média, a compra vai estar na média. E aqui nesse caso, o preço toca na média ou não? Não, em nenhuma dessas duas vezes ele toca na média móvel. Então, bem difícil esse movimento do período da tarde, tá certo? Mas, acho que ficou bem claro que pelo período da manhã, quando o preço ficou distante, abertura, preço distante das médias, trabalhamos a compra. Depois, vamos procurar a operação a favor da tendência. Essa operação aqui, ela não precisa ser só o scalper, ela pode ser zerada parcialmente no scalper e o restante deixar seguir o potencial da operação. Novamente, o mercado dá outra operação aqui, e essa operação não precisa ser só scalper, ela tem alvo de tendência. Com essas duas operações sendo bem executadas, dependendo da meta financeira que você tem, dos lotes que você trabalha, possivelmente você vai conseguir extrair o seu financeiro do mercado. Então, fica a pergunta, scalper ou day trade? Scalper ou day trade? Kim, o que é ponto de retorno? Você falou aí, mas eu não entendo o que é ponto de retorno. Eu vou explicar para vocês direitinho, vai ficar bem básico, tá? Vai ficar bem básico mesmo, mas é para vocês entenderem e fixarem esse conceito, para não ficar mais nenhum tipo de dúvida, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Acho que aqui já consigo uma parte em branco boa. Legal. Mercado não tem histórico do lado direito. Vamos fazer até um negócio mais bacana aqui, que eu acho que eu consigo fazer dessa forma aqui. Consigo, eu apago o restante, para vocês não confundirem a cabeça de vocês. Então, não temos histórico gráfico, tá certo? Não tem histórico. Legal. O mercado começa a formar a sua negociação. Primeira barra do gráfico que você está analisando. Não importa o gráfico que é. Se é um gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, diário, semanal, não importa. Dá para extrair alguma informação daqui? Não, essa barra ela é vazada, então quem andou positivo
ela tem um fechamento acima da abertura, um candle positivo, olha aqui. Mas, galera, vai subir ou vai cair? Provavelmente todos vocês estão na dúvida, né? Se eu colocar uma segunda barra, vai subir ou vai cair? Pergunta de vestibular, tá? Quem ganhar, quem acertar depois a resposta disso aí, né? Depois o Rafael vai comentar comigo se vocês acertaram a resposta ou não. Ele está acompanhando o chat, eu não consigo acompanhar. Não está aparecendo. Quem acertar ganha uma selfie com o Kim. Kim é o magnífico, tá? Ganha uma selfie comigo. Brincadeira, pessoal. Mas vai subir ou vai cair olhando para uma sequência como essa? Eu já tenho histórico. Já não é mais só uma barra. Já são duas. Vai subir. Kim, acho que vai subir. Kim, continua achando que vai subir. Kim, acho que já subiu demais. Vixe, Kim, subiu mais um pouco, né? Ah, você contrariou o mercado, você achou que subiu demais, né? E agora, pessoal? Fala aí. E agora? O que vai acontecer agora? Poxa, Kim, sei não, hein, cara, mas eu tô achando que esse negócio vai cair, vai corrigir um pouco, né? Tô na dúvida aqui, Kim, mas já não tá mais tão bonito igual eu tava ali atrás, cara. Acho que vai cair. Sim, é a primeira, apareceu venda. Aqui tem presença de venda, por isso que essa barra ela é descendente. Não necessariamente ela precisa ser tão preenchida assim, pesada, né? Aquela barra negativa bem pesada. Mas se for, é mais uma evidência, porque entrou dinheiro na venda. O que eu espero de vocês agora? Que vai surgir uma sequência descendente. Vão ter alguns candles, algumas barras que vão ser descendentes. Caramba, Kim, desceu mesmo, cara. Tá corrigindo, né? Tá corrigindo, Kim. Aí aqui, isso é muito clássico. Ou o mercado, ele atropela tudo, explode, faz assim, tá certo? Ou ele faz assim, né? Em algumas situações, ele até deixa um pavio aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar, tá? Ele até deixa um pavio, e aí ele explode. Ou, na grande maioria das vezes, lá vai, prestem atenção, isso é central. Eita, que mágica foi essa que você conseguiu fazer agora, hein, Kim? Espera aí agora, galera. Nem eu sabia que dava para fazer isso. Não é só análise gráfica, viu, galera? A gente acaba se esforçando em tudo. Vira quase um artista. Em algumas situações, sabe o que ele faz aqui, pessoal? Ele estabiliza e forma um padrão de candle que a grande maioria de vocês eu quero acreditar que já conhecem, e aqueles que não conhecem eu sugiro que passem a conhecer. Compre o livro Candlestick do Carlos Alberto de Bastiani. Não é propaganda do livro, mas é um dos livros que tem tudo. Tem outros de Candlestick também, mas esse é o que eu tenho, né? Comprei outro, né? Já tinha dado um que eu tinha para um aluno que foi me visitar, fui lá e comprei outro para colocar na estante e ficar lá o meu livrinho lá de Candlestick também. Então ele forma um doji. Vocês percebem que aqui há uma indecisão do mercado? Será que eu continuo corrigindo? Será que eu tenho um contexto do lado esquerdo que mostra um potencial de alta e de correção? Será que o mercado vai ter fôlego para definir que ele volta para o topo e continua subindo e rompe o topo? Ou será que ele vai cair reto sem mesmo ter uma definição de topos e fundos descendentes? Mas ele forma esse doji. Legal. Aí sabe o que acontece aqui? Agora eu vou mudar a cor. A próxima barra normalmente é assim. Opa! Normalmente ela é assim, pessoal. É assim, ó. Máxima e mínima maior. Poxa, Kim, me animei aqui de novo. Cara, tô achando que esse negócio vai subir. Se você está pensando isso, você já sabe um mínimo de análise. O problema é que no meio da euforia do dia a dia, isso aqui é cheio de ruído. Mas se for nos pontos específicos, se aqui tiver uma bendita média móvel, vamos ilustrar uma média móvel, passando por ali. Se aqui tiver a bendita retração que o Kim falou, retração de... Isso é central. Se vocês estão prestando atenção no webinar, vocês vão se lembrar. 50% ou de 618 é uma região bacana para o preço estabilizar e retomar o movimento anterior. Qual que é o movimento anterior antes da correção aqui, pessoal? Isso aqui nós estamos vendo a correção. Nós queremos achar o fim da correção e a nascente, a raiz de um novo movimento. O que tinha aqui atrás? O que era isso aqui? Um movimento de alta.
O que nós temos aqui em cima? Um novo, isso é central. Isso aqui foi o que para o preço? Um novo topo. Mesmo que nós não temos histórico do lado esquerdo, o topo presente é esse. Então, isso aqui é um novo topo. Do ponto de vista da análise técnica, clássica, um fundo e um topo, ele sempre é testado. Por mais que o preço demore para testar ele, ou que ele faça num movimento que a gente possa chamar de movimento complexo. E é importante a gente migrar para ondas Elliott para entender melhor os movimentos complexos. Mas é quando o mercado rompe um fundo, rompe um topo, sem tomar conhecimento. O mercado fez isso hoje, antes das 15 horas. Ele não saiu de um fundo, foi lá romper o topo. Aquele é um movimento difícil, um movimento complexo, difícil de pegar. Mas não vamos confundir a cabeça, vamos voltar aqui para a apresentação. Esse candle azul, ele tem um nome, sabe qual é? Ele é um ponto de retorno. Aquele candle preto que tem uma seta apontando para ele, ele tem um nome, ele é um ponto de retorno. E eu espero que na sua cabeça, a partir de agora, você esteja imaginando que o mercado vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Depois aqui ele vai formar uma barra descendente, deixa eu preencher ela também para ficar bem bacana, né? Ele já chegou no alvo, deixa eu ver se eu consigo preencher. Aí legal, de novo uma barra descendente. Às vezes ele confunde a gente, mas no fundo, é só realmente para pegar o nosso dinheiro, se a gente não tiver percepção. Depois ele faz outra barra para baixo, outra barra para baixo, outra barra para baixo. Às vezes aqui ele faz uma barra para cima, forma o ponto de retorno. Depois ele tem uma barra para baixo, para pegar o dinheiro também, estopar o stop curtinho. Aí ele volta de novo a ficar um pouco estável, mas depois ele tenta de novo, vai lá e tal, e assim rompe o topo, e rompe até a parte superior do monitor. O mercado explodiu aqui. Chegou a congelar aqui meu monitor. Aonde estão os pontos específicos, senhoras e senhores? Está aqui na média, está aqui na média e nas retrações. O que eu espero que vocês façam? Que vocês esperem no tempo que vocês estão operando essa situação chegar. E quando você se posicionar nessa situação, que você não zere tão curtinho, ficando só com o scalper. Que você tente enxergar o alvo lá em cima, aqui em cima, que é onde está o dinheiro grande. Kim, e esse candle preto, eu posso vender para pegar a correção? Opa, você é o cara que opera na venda numa tendência de alta? Não está errado vender numa tendência de alta. Mas será que isso é estatístico? Dá dinheiro fazer isso? Será que não vão ter que ser pontos específicos? Uma resistência antiga, entendeu? Que já tenha número importante. Talvez aquele número que você fale assim, poxa, R$10 na Petrobras é muito forte. Aí ela sai de 9,70 e chega perto dos 10, e lá perto dos 10 ela faz uma barra como essa. Será que você não pode se aproveitar desse sinal e colocar um stop acima dos 10? E aí sim, por se tratar de uma operação de contratendência, ter noção de que o alvo vai ser menor? Isso é importante ressaltar. Então, o ponto de retorno são essas barras que eu circulei, são essas barras que ficaram com preto preenchido aqui em cima, e elas precisam quebrar uma sequência de 2 candles ou mais subindo ou 2 candles ou mais caindo, independente do tempo gráfico que a gente estiver analisando. Conclusão, senhoras e senhores, no final das contas, isso aqui tudo virou o quê? Uma tendência de alta. Impressionante, né? Tudo se iniciou por conta de uma sequência de um único candle em cima de um ponto de suporte ou de um ponto de resistência. Se a gente comprimisse isso aqui e pensasse nisso aqui como movimentos bem curtinhos, isso tudo poderia estar dentro de uma única onda de um gráfico maior. Uma única onda de um gráfico maior. Que é aquilo que a gente estava vendo lá no começo do pregão. Exatamente o que aconteceu lá no começo do pregão. Vamos lá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aí, legal, vamos travar aqui. Legal. Exatamente aqui, ó. Isso aqui até aqui. Toda aquela tendência que tem no gráfico de 1 minuto, toda essa tendência que tem no gráfico de 1 minuto, que gerou vários scalpers, é apenas uma onda de correção que está aqui em azul nos 5 minutos. Depois, todo o procedimento de queda do gráfico de 1 minuto, né, é apenas uma onda no gráfico de 5 minutos. Tem que ter esse entendimento, tá? Então, pessoal, day trade ou scalper? Vamos começar a pensar um pouquinho mais em algumas operações de scalper que vocês se posicionarem no ponto que eu vou chamar de ponto específico, que foi o que eu abordei lá no começo do webinar, não sair só com o tostão, tentar olhar para o milhão também. O setup é muito simples.
Ou é ponto de retorno na retração, ou é um pivô de baixa no minuto quando é para vender na tendência de baixa dos 5. Ou é um pivô de alta no gráfico de 1 minuto quando é para comprar o gráfico de 5 minutos. É um gráfico conversando com o outro. O setup é esse. Tudo é ponto pivô. Pode ser um pivôzinho pequenininho, como pode ser um pivô grande. O que é um pivô pequeno? Se isso aqui no gráfico de 5 minutos tiver 3 candles envolvendo essa estrutura, esse pivô não é de gráfico de 5 minutos. Então já sei que ele é um pivô de 1 minuto, de um tempo abaixo de 5. É um movimento muito pequeno. Um pivô no gráfico de 5 minutos, ele tem de 12 a no mínimo 12 candles. Então até formar um pivô de 5 minutos, demora tempo, demora 1 hora para ele acontecer. Mesmo que seja num movimento como esse, daqui até aqui. Mas demorou 1 hora para ele surgir. E aí quando rompeu esse topo, ele reverteu de fato a tendência. Esse pivôzinho que está aqui embaixo, na minha concepção, ele é um pivô de gráfico de 1 minuto, porque ele é muito pequeno. Tem pouco dinheiro envolvido. Ok? Então, ponto de retorno ou ponto pivô, fazendo as operações de day trade e de scalper nos pontos específicos. Evitem as vendas quando o gráfico de 5 minutos estiver distante. Aqui o gráfico de 1 minuto vai começar a te mentir. O 5 está distante da média? Está distante ou não está aqui, pessoal? Isso é central. Está distante. Do topo até aqui ele já caiu 300 pontos, 200 pontos, 400 pontos. Ele já se distanciou da média, ele já se distanciou do que pode ser uma retração. As vendas aqui podem começar a dar errado. Vender aqui não é uma receita boa no longo prazo. E assim eu começo a abrir para perguntas para vocês aí, que eu acho que da forma que eu expliquei, quero acreditar que vocês entenderam bem. Mais uma vez, me coloco sempre à disposição de vocês aí. Mesmo quem não acessa a Arena lá, fica o convite para acessar também, né? De repente, pelo Facebook, deixa um recado. Como eu sempre falo, não dá para responder tudo em full time, né? Mas a gente está sempre à disposição aí. Então, Rafael, queria abrir para perguntas aí. Acho que me empolguei bastante aqui, falei 1h10 sem dar um break aí para o pessoal. Vou até colocar minha câmera aqui agora, para o pessoal ver eu aqui, para se animar de novo aí comigo. Aqui, galera, tô até suando aqui, tá? Mas vamos lá, vamos para as perguntas aí, Rafa. Não, que antes, primeiro ficar tranquilo com relação ao tempo que você falou. Tava todo mundo aqui no chat comentando, né, com relação à tua didática, à tua paciência, a forma com que você expõe o conteúdo, né? Tava todo mundo elogiando bastante aqui. Então, fica tranquilo que teve uma hora que até eu tava aqui assim, ó, eu fico olhando, né, o chat, porque eu tenho que responder o pessoal. E depois eu comecei a olhar para a tua apresentação, aí quando eu vi, acho que eu fiquei uns 10 minutos assim, opa, eu não tô aqui para fazer isso. Aí eu voltei, e aí eu voltei a tomar conta do chat, porque foi muito engajante, né? Então, tava pegando bastante ali a forma. Você é bem tranquilo, né, Kim? Acho que a tua experiência no mercado ali te dá essa segurança também. Então, tem uma hora que até eu me distraí aqui, eu falei, puta, não é esse o momento, eu olho a gravação depois. Mas vamos lá, tem muita pergunta, tá? Eu já vou, antes até de começar as perguntas, vou pedir para vocês entenderem que já são quase 9h30, a gente não vai ter tempo para tirar todas as perguntas, tá? Então, eu vou pegar aqui as perguntas que eu vi que foram da maioria das pessoas e vamos tentar, na medida do possível, ali, trabalhar com essas perguntas. Ok, pessoal? Kim, o pessoal, até com o tema, né, da webinar de hoje sobre day trade, scalper, e o pessoal perguntou muito com relação ao perfil, né, a postura como trader, o que você acha que fica, desde questão de periodicidade, de questão da abordagem do mercado, quantidade de operações. Eu sei que você teve em vários momentos que você comentou dessa diferença, né, mas se agora a gente puder fazer um resumo ali, só para deixar bem claro para o pessoal, né, o que difere, vamos dizer o seguinte, assim, em questão gerais de operação, alguém tem um perfil, né, ou que opta por ser um day trader, ou um cara que fala, não, vou fazer operações de scalp. Perfeito. Isso está bastante atrelado à personalidade também, né?
A maior parte do pessoal que vai para o scalper é por um motivo muito simples. Ou porque já tentou durante um bom tempo no day trade e pegou um mercado mais consolidado, um mercado que anda menos, e as operações de day trade elas possuem alvos maiores, como eu falei, ao invés de você ganhar 50, 100 pontos no scalper de índice, 3, 4 pontos no scalper de dólar, você vai pegar um movimento mais longo e que muitas vezes demora horas para acontecer, que você fica lá posicionado, é justamente por esse motivo de não conseguir ficar na frente do computador posicionado durante uma hora, né? E vendo um ruído acontecer no curto prazo, durante todo esse trade, pensando exatamente o seguinte, poxa, poderia ter feito várias operações aqui nesse nível de preço e eu estou aqui ainda posicionado. Então está totalmente atrelado a perfil. O scalper, propriamente dito, as pessoas acham que ele deve ser feito só no gráfico de um minuto. Existem mais oportunidades, sim, no gráfico de um minuto, mas eu já vou dar uma dica, mais um segredo aí que o Kim passa hoje. Existem operações que você pode fazer se aproveitando de um rompimento do gráfico diário, se aproveitando de um ponto específico que você sabe que vai disparar muitas ordens. Então, eu sugiro sempre, todos os dias, dar uma olhada no gráfico mais longo, no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos. É lá que está posicionado uma quantidade grande de starts ou de stops da grande maioria do mercado. É assim que a gente consegue rastrear pontos que podem gerar um rompimento rápido, né? Então, por exemplo, o Petrobras, tocando várias vezes nos R$ 10. O que eu espero que vocês estejam pensando quando ela fizer 10,01, 10,02? Que ela vai andar pelo menos até 10,05, 10,10 e isso produz um scalper. O índice trabalhando muitas vezes, batendo, por exemplo, a 60 mil pontos. O que eu espero que vocês estejam imaginando quando ele trabalhar a 60.005? Que ele vai andar também 50, 100 pontos, produzindo no mínimo um scalper. É o mínimo de movimento que a gente pode esperar de um rompimento como esse. E esse rompimento ele fica mais forte ainda quando ele está num tempo gráfico maior, porque aí vai vir o dinheiro dos investidores, dos caras que estão fazendo swing. E esse dinheiro não é um dinheiro pequeno, não é um volume financeiro tão pequeno. E ele costuma não demorar pouco tempo. O mercado começa a comprar muito naquela região, ou vender muito naquela região, porque ele está conseguindo projetar um alvo maior. Então, essas operações são operações específicas. Lembra que a gente usou essa expressão? Trabalhar pontos específicos? Então, tirem esse tapa-olho aí de ficar só no gráfico de um minuto. Mas perfil de operador de gráfico de um minuto, de 5, de 15, fazer o scalper, fazer as operações de day trade, está totalmente atrelado, na minha opinião, a personalidade e, claro, a capital. Quem tem um capital pequeno, mais reduzido, né, ele acaba indo mais para o scalper para tentar potencializar, porque aí ele consegue entrar com um lotinho pequenininho, fazer várias operações, e com base nisso ele acha que é o caminho aí para ser o divisor de águas. Mas não é assim que eu penso, não é assim que eu acho que vocês devem startar aí as operações de vocês. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, mais voltado para essas operações de scalper. Gráfico de 5, 15 minutos, 60 minutos, mais voltados para as operações de day trade. E reforço mais uma vez, não fiquem com o conceito de que scalper tem que ser feito só no gráfico de 1 minuto. Pega o rompimento de gráfico diário, você sabe que é em R$ 10 que tem um rompimento do diário da Petrobras. Fica olhando ele pelo minuto. Mas não esquece que em R$ 10 tem uma compra. Ou, se fosse de cima para baixo, uma venda. Você acha que o perfil pode mudar ao longo do dia, né, variar entre um e outro, ou você acha que isso não é uma boa estratégia? Vamos dizer o seguinte, eu estou aqui na parte da manhã, eu tenho um perfil, e aí na parte da tarde, depois do almoço, ali até que você comentou da estagnação, e aí na parte do almoço eu adoto um perfil totalmente diferente, né? Você acha que isso é possível, ou se for, quer dizer, possível né? Mas seria uma boa tá mudando do perfil, mudando o mindset, né? Porque você acaba mudando toda a tua postura, né? Sim, é possível, sim, é possível. Eu sou muito a favor do cara que faz day trade, né? Evitar migrar muito para o scalper. E já sou muito a favor do cara que só faz scalper tentar migrar para fazer um pouco do day trade. Porque em alguns movimentos específicos,
todos nós lá na Arena, a gente trabalha muito com a realização parcial das operações que eram para ser um scalper, que acabam virando um day trade. Hoje, num determinado momento do dia, o Danilo fez uma operação no dólar, comprado a 25,5, o mercado subiu 15 pontos. O cara que só olhou para 3 pontos, ele zerou curtinho e com certeza ele ficou com aquele sabor, poxa, por que eu não segurei? E aí ele tenta achar uma outra operação, às vezes até compra no lugar errado. O cara que já está focado no day trade, ele acabou pegando daí os 10 pontos, os 15 pontos do day trade. Ou 8, ou 10. Então, se ele sai do day trade e tenta fazer o scalper, aí o conflito eu acho negativo. Eu, sinceramente, acho negativo. Então, acho que o cara do scalper ele tem que aprender a fazer day trade também. Tem que tentar alongar as operações. O cara do day trade, ele tem que evitar fazer o scalper. Se ele começar a fazer, que seja com uma fração da posição, para não deixar o alvo todo da operação passar e muitas vezes ficar, como eu disse, um trade do milhão ficar com um tostão. Não, perfeito, Kim. E até agora a gente indo para o perfil Scalper, eu percebi aqui pelo chat, o pessoal perguntando muito do book, né, sobre a necessidade do book, sobre estar lendo o book. Eu vi, inclusive, que teve gente aqui que comentou, né, a questão de tape reading. Né? Eu gostaria de perguntar sobre a importância do book, e se é tão relevante, né? É que aqui você não acompanhou o chat, mas tinha muita gente falando, perguntando do book. Né? Tem gente que, nós sabemos, que só opera utilizando o book, nem abre o gráfico. Tem gente que opera utilizando os dois, né? Utiliza o gráfico e o book, e tem gente que só utiliza o gráfico. Legal. Bom, vamos lá. Eu acabo não fazendo a leitura de book, a leitura de fluxo propriamente dito. Eu uso o book de ofertas apenas para saber onde está posicionado o maior número de ordens e, em algumas situações, colocar o meu stop um pouco acima ou um pouco abaixo, se caso for uma compra ou uma venda, ou quando eu vou zerar uma operação, entendendo que se eu entrar atrás daquela fila tão gigantesca, talvez eu possa já ganhar mais um pouquinho, colocar a ordem mais para cima ou mais para baixo. Então, eu uso dessa forma. Mas faz diferença com certeza para quem é de uma escola diferente da minha e utiliza a leitura de fluxo para tomada de decisão. Eu utilizo apenas dessa forma, para saber onde colocar o meu stop, aonde eu vou zerar, aonde eu vou comprar. Talvez tenha uma compra no papel, por exemplo, a 10,76, mas em 10,77, por algum motivo, tenha 500 mil ações. Vocês acham que eu vou comprar no 76? Não vou comprar no 76. Eu vou comprar quando estiver acabando o 77 ou possivelmente no 78. Poxa, Kim, mas o gráfico me falou 76. Galera, uma questão de bom senso, né? É uma adaptação para aquela situação. Se eu estou vendido, o meu stop gráfico era no 76, mas as ordens grandes estão no 77, o meu stop vai para o 78, um centavo acima, o que me ajuda a fugir de um possível violino. Então, eu uso mais o book de ofertas dessa forma. De tanto ouvir aqui o Danilo fazer mais a leitura de fluxo, o pessoal fazer a leitura de fluxo, estou aprendendo, claro, e criando um conceito, mas não é a minha escola, então eu prefiro nem me aventurar a falar de operar via leitura de book, tá? Não, tranquilo, Kim. E uma pessoa que também comentando bastante em questão de quantidade de operações que varia de um perfil para o outro, capital operacional, teve gente perguntando o que seria um capital pequeno, né? O que você acha que o trader deve levar em consideração, né, em função do gerenciamento de risco? Até para deixar claro aqui, teve muita gente até se questionando no chat qual que é o perfil dela como trader, né? Então o pessoal estava perguntando bastante qual que seria a posição dela, e isso explicaria bastante no gerenciamento de risco. Perguntaram bastante de stops, né? Teve vezes ali que você estava comentando da posição de Fibonacci e tudo. Então, o que você acha que pode variar tanto na questão do stop, na posição dela quando for entrar ou sair, né, ali da posição, e o gerenciamento de risco, o capital dela, o quanto que você acha que talvez ela deveria dedicar naquele dia, ou se teria alguma margem, talvez, para ela tá trabalhando, o que varia? Porque tem gente que estava em dúvida qual que seria o perfil dela, né? Você comentou da questão de número de operações, mas tem gente que ficou muito em dúvida,
né? Se a quantidade de operações, se o gerenciamento de risco ali, em qual perfil que ela se enquadrava. A parte do gerenciamento de risco, vale lembrar que nós fizemos uma apresentação aqui também, né, lógica, que justamente o tema era gerenciamento de risco. Uhum. Então, sugiro ao pessoal que dá uma olhada no vídeo lá também. Não sei se ele está disponível, eu acredito que sim. Tá. Mas eu costumo dizer exatamente o seguinte. Não faz sentido nenhum, pessoal, eu ou qualquer outro profissional te falar que o risco do seu capital tem que ser de 2%. Eu vou falar para vocês por quê. Porque talvez você seja o cara mais agressivo que vai arriscar 4% do seu capital. Talvez você seja o cara que vai arriscar 1% do seu capital. Outra coisa, há uma diferença gritante entre arriscar 1% de 10 mil reais, 1% de 100 mil reais envolvido numa operação, 1% de 1 milhão de reais. Então, isso é muito pessoal, né? É muito pessoal mesmo. O que eu fiz para as minhas operações? Eu estipulei uma meta financeira, inclusive de perda. Essa meta, ela não pode ser agressiva a ponto de danificar o meu psicológico e não pode também, claro, percentualmente prejudicar o capital, né? Então, inclusive, quando eu operava, entrava nas operações de fato, como eu falei, hoje a gente só opera na conta demo, numa conta demonstração, o meu limite de perda, né, ele era de R$500 por dia no day trade, e R$500 num dia do capital que eu tinha disponível em conta era um percentual extremamente pequeno mesmo, irrisório, né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma. E arriscando R$500, a busca mínima era de 1.000. Tinha dia que fazia 2.000, 3.000, 5.000 reais. Mas o alvo mínimo também era de 1.000. Então, eu acho que quem arrisca R$100 tem que tentar buscar 200. E R$100 tem que ser algo que não seja tão significativo para o seu capital. Isso fica muito comprimido quando vocês chegam para mim e me falam: Kim, eu coloquei R$1.000 na conta. Com R$100, 2 stops que você tomar no dia operando dólar, de 3 pontos, 4 pontos, a gente está falando de você arriscar 6, 7, 8, 10% do seu financeiro no único dia. Ou seja, se você tiver 10 pregões ruins, você quebrou. Ou seja, ficou mais difícil gerenciar o risco. Por isso que é muito pessoal, né? Não tem como falar em números. Eu acho que pegar aí realmente um valor que, se você tiver uma semana ruim, você não vai perder parte representativa do seu capital e muito menos ficar psicologicamente abalado. Isso é sério. Talvez você chegue aqui e fale assim: eu sou o super-homem, coloquei R$1 milhão na conta. Mas aí você toma logo na primeira semana R$20.000 de prejuízo. Talvez esses 20 mil do 1 milhão, né, percentualmente não é muita coisa, né? Talvez seja um percentual admissível para você. Mas R$20.000, que é o preço de um carro popular, dependendo do modelo, claro, aí você começa a pensar diferente. 20 mil talvez fosse um pacote que você poderia fazer uma grande viagem. Então, você entendeu que talvez o percentual já não é mais tão significativo, porque agora 2% de 1 milhão, R$20.000 machuca, né? Uhum. Então, é isso aí.